Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo. Você está no canal Luz no Fim do Túnel, neste 16 de março de 2024. É um sábado, por volta de 8 horas e 38 minutos da manhã em Santos, litoral paulista. O tempo está bonito, um pouco nublado, por volta aí de 27 graus, portanto uma temperatura amena. Vamos falar hoje sobre a promoção da guerra nuclear, conforme a fala de Mr. Macron. O fato é que Mr. Macron, que é um empregado dos banqueiros internacionais que controlam boa parte das finanças do Ocidente coletivo, esses banqueiros estão um pouquinho desesperados porque eles andaram comprando muitas terras lá na Ucrânia, né? Através de sua empresa aí do BlackRock, né? Compraram já uma parte da Ucrânia. Eles não contavam com a possibilidade dos russos tomarem essas terras. Eles não vão perguntar se o BlackRock comprou, né? Então o Macron está um pouquinho desesperado aí, sem saber bem o que fazer para agradar os seus patrões. Vejam só, na quarta-feira, dia 13, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, declarou em uma entrevista a um canal de TV que a Rússia está pronta para um conflito nuclear, né? Que ela jamais desejou usar o armamento nuclear, mas que ela está pronta para este conflito. Ele também alertou, fato que eu vou analisar um pouquinho melhor no vídeo de hoje, que as armas nucleares russas são superiores ao arsenal nuclear dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia está apta para uma guerra nuclear e alertou Washington para evitar essa escalada da guerra na Ucrânia. E ainda disse, se nós e os americanos, somente nós e os americanos é que temos as tríades, são sistemas de armamento lançados a partir da terra, do mar e do ar. Contudo, ele asseverou, nós russos estamos mais avançados do que os Estados Unidos. O nosso componente nuclear é mais moderno e atualizado, afirmou. Não é a primeira vez que o líder russo se refere ao arsenal nuclear a partir das constantes ameaças feitas pelo Ocidente. O Macron, o menino dos banqueiros, somente foi o último provocador. Vão vir mais provocadores, porque eles não param, né? Eles não vão parar. Acrescentou ainda que o envio de tropas da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é totalmente inútil. Aliás, nós estamos vendo isso o tempo todo, que é inútil. Não muda nada no campo de batalha. Continuando, olha, fala de Putin. Se estamos falando de contingentes militares oficiais de países estrangeiros, estou absolutamente certo de que isso não vai alterar a situação no campo de batalha. O envio de armas não muda nada na Ucrânia. Daí que o Macron defende o destacamento de forças europeias para a Ucrânia. Putin acusou Kiev de lançar ataques contra o território russo, ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais preta, né? Difícil, né? Sobretudo em Belgorod e Kursk, tendo como alvo infraestruturas de energia dentro da Rússia. Numa tentativa, inclusive, de interferir nas eleições presidenciais, que foi esta semana da Rússia, né? Já deve ter o resultado aí no domingo, né? Mas a popularidade de Putin é enorme. Para quem não sabe, o sistema russo é um sistema de representação popular, aliás, democrático. Ganha quem tem mais votos. Putin tem uma grande popularidade e uma grande confiança da parte da maioria dos russos hoje. Agora vamos fazer a comparação. Vejam, atualmente os Estados Unidos possuem cerca de 5.428 ogivas nucleares, segundo aí a Wikipédia, né? Inclusive baseando-se em estimativas da Federação Americana de Cientistas, a FAS. A Rússia tem 5.977
ogivas nucleares, segundo a mesma FAS, ou seja, ela tem mais de 500 do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos propuseram várias vezes a redução gradual do arsenal nuclear, em conformidade com tratados internacionais como o novo START, que é um tratado da não proliferação de armas nucleares. Contudo, a Rússia modernizou e vem modernizando muito avançadamente o seu arsenal nuclear, com foco em ogivas menores e também nos famosos mísseis hipersônicos, setor onde ela largamente domina essa tecnologia. Os Estados Unidos possuem uma variedade de ogivas nucleares, incluindo as chamadas estratégicas, que têm um poder de destruição máximo, e as táticas, que têm um poder de destruição pontual, localizado. E também possuem diversos sistemas de lançamento, como nós vimos a tal da tríade, né? Lançamentos terrestres, marítimos e aéreos. A Rússia tem o seu foco em ogivas estratégicas de alto poder destrutivo e mísseis balísticos intercontinentais, os conhecidos ICBMs. Os Estados Unidos investem em sistemas de defesa antimíssil balístico, ABM, como Ground Based Midcourse Defense, conhecido como GMD. Estou fazendo um comparativo aqui e vou me estender um pouquinho mais. Olha, a Rússia desenvolveu, contudo, sistemas ABM, ou seja, a defesa antimíssil balística, que são mais modernos do que os dos Estados Unidos, como, por exemplo, o A235. Aliás, o Rubem Gonzalez falou sobre esse A235 na última live dele. Eu recomendo que vocês assistam. A comparação de poderio nuclear ela é complexa e não vai simplesmente considerar quem tem mais ogivas ou quem tem menos ogivas. Fatores como tecnologia, a precisão dos mísseis, a capacidade de resposta a um míssil do inimigo, a doutrina militar que vigora naquele país ou nação, influenciam tremendamente o potencial nuclear de cada país. É fato que uma guerra nuclear seria um evento devastador, com consequências imprevisíveis e com um resultado negativo e destrutivo para todo mundo, sem exceção. É difícil prever o curso e o desfecho de tal conflito. Veja, diversos fatores, além do tamanho do arsenal nuclear, influenciariam o resultado de uma guerra nuclear. Primeiro, a tecnologia das armas. 2, o sistema de defesa antimísseis. 3, a liderança e a capacidade de resposta dos países envolvidos. 4, o apoio de aliados e a intervenção de outras potências nucleares. 5, o impacto na economia global e no meio ambiente. Acordos internacionais, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, desempenham um papel importante, mas em caso de um desencadeamento de um conflito nuclear, não há tratado que possa evitar o pior. O diálogo e a cooperação entre as potências nucleares são essenciais para a paz global. Nós sabemos que a Rússia tentou dialogar inúmeras vezes com o Ocidente, inclusive propôs até mesmo integrar o efetivo da OTAN após o desmantelamento da União Soviética em 1991. A Rússia tinha um tratado de paz antes da operação militar especial na Ucrânia, já em vias de ser assinado pelo Vladimir Putin e pelo Volodymyr Zelensky. No entanto, o tratado melou por ação do Ocidente, usando Boris Johnson para impedir a Rússia de fazer a paz com seus irmãos ucranianos. O Ocidente, portanto, rechaçou todas as tentativas de diálogo com os russos, sempre apontando para a sua superioridade, né, e exigindo a submissão total dos eslavos. Não vai acontecer esta submissão. Veja, vou comentar aí um artigo que saiu em 2018, para ser mais específico, no dia 25 de dezembro. O vice-primeiro-ministro da Rússia, então, Yuri Borisov, afirmou que o míssil do sistema Avangard, nova arma estratégica hipersônica russa, veja, é de 2018 esse artigo, hein? Portanto, quase 7 anos atrás. O Avangard alcançou uma velocidade de Mach 27 nos últimos testes, ou seja, ele é capaz de atingir a velocidade de 32.202 km
km por hora. Isso é mais de 3 km por segundo. Tá? Nos últimos testes, o míssil desenvolveu velocidades próximas de Mach 30 e alcançou 1 Mach 27. A esta velocidade não há, no momento, nenhum foguete no mundo antimíssil que possa abatê-lo, disse o Borisov, que era o responsável, então, do setor da indústria de defesa da Rússia. Foi uma entrevista à rede de televisão russa, a Rossiya 24. Borisov explicou que é muito difícil prever onde o míssil hipersônico do sistema Vanguard estará em um determinado momento, pois ele pode mudar de direção e manobrar tanto em termos verticais como horizontais. O foguete, o Vanguard, anula praticamente a defesa antimíssil. É muito difícil de ser detectado e é muito difícil de ser abatido. O presidente da Rússia, então, Vladimir Putin, supervisionou pessoalmente os últimos testes do sistema Vanguard e anunciou que o mesmo entrará em serviço nas forças estratégicas do país já no ano que vem, portanto, 2019. Segundo os engenheiros aí que desenvolveram o sistema, o Vanguard é composto por um foguete balístico intercontinental equipado com várias ogivas hipersônicas, capazes de manobrar antes de alcançar o seu alvo, e pode enganar qualquer sistema antimíssil existente no mundo atualmente. Portanto, a Rússia já tinha um novo tipo de arma estratégica lá em 2018. Esse sistema é invulnerável para os sistemas de defesa antiaérea e antimíssil, né? Isso é um sucesso e uma vitória antecipada, afirmou o Putin, anunciar o teste bem sucedido. Veja só, falar um pouquinho sobre as armas hipersônicas. As armas hipersônicas, onde os russos têm a liderança tecnológica no mundo, ultrapassam a velocidade do som, daí o termo hipersônica. O Zircon russo, por exemplo, é capaz de atingir uma velocidade de cerca de Mach 9, um alcance superior a 1000 km. Ou seja, ela tem a velocidade Mach 9 e ela pode atingir um alvo a mais de 1000 km. E ela alcança uma altitude de 30, 40, podendo chegar a 60 km de altitude, onde a resistência do ar é muito baixa e a velocidade pode ser ainda maior. Veja, eu não vou duvidar do Mach 27, eu acho realmente uma velocidade um tanto quanto absurda, né? Pode ser que haja algum exagero aí, a gente nunca deve se pautar fielmente por qualquer tipo de mídia, né? Mas pode ser também uma guerra de informação, né? Mas eu acho que Mach 27 é absolutamente imbatível para a tecnologia ocidental. Comparar aí as armas hipersônicas da Rússia e dos Estados Unidos. Veja, a Rússia, ela desenvolve pesadamente em armas hipersônicas desde a década de 2000. Então você tem diversos modelos aí, como o Kinzhal, o Vanguard, que eu já citei, e o Zircon. A velocidade é superior a Mach 9, ou seja, 9 vezes a velocidade do som. A manobrabilidade desses artefatos dificulta a interceptação, ou seja, é muito difícil você neutralizar esse tipo de arma. Os ataques são feitos contra alvos de alto valor, por exemplo, porta-aviões e sistemas de defesa antimísseis. Teoricamente, uma arma dessa transforma em pó qualquer porta-aviões norte-americanos, por exemplo, um que está estacionado lá no Mar Vermelho, se é que ainda está lá, né? Os Estados Unidos, veja, investiu muito mais recentemente em armas hipersônicas, até para não ficar tão defasado com relação à tecnologia e à engenharia russa. O foco aí dos Estados Unidos é pelo menos tentar alcançar as capacidades russas nesse segmento. Então eles desenvolveram aí vários protótipos, por exemplo, o DARPA Hypersonic Glide Vehicle, o Lockheed Martin Hypersonic Air-to-Ground Weapon e outros. A velocidade estimada das armas hipersônicas americanas hoje está em torno de Mach 5, portanto ela é inútil para competir com uma arma hipersônica russa que atinge 27 Mach, né? Mach 27. Há uma coisa muito interessante que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos publicou uma avaliação de risco esta semana. Foi citado aí pelo Rafael Machado no Twitter, no X. Eu fiz uma adaptação aqui para o nosso canal. Veja bem, essa avaliação de risco é um trabalho desenvolvido aí no ano passado e foi publicado recentemente nos Estados Unidos.
que seria a comunidade de inteligência? Veja, o conjunto de organismos de inteligência reunidos no Diretório de Inteligência Nacional, ao qual faz parte a CIA, a CIA, que é talvez o órgão mais importante do governo real, do Deep State americano, a NSA, que é o setor onde se congrega a questão cibernética, né? E de vigilância global, né? As inteligências militares e outros, reunidos aí para o fim de compartilhar informações e coordenar suas atividades. Daí se tem o termo comunidade de inteligência. Certamente a CIA e a NSA é que estão no topo dessa comunidade de inteligência. O relatório contraria as narrativas comumente encontradas na mídia de massa, mas ainda assim contém um elemento de propaganda, uma vez que ele serve também, esse relatório, aos interesses estratégicos atuais do Deep State norte-americano. Segundo o relatório, veja bem, pessoal, a Rússia não tem intenção de atacar os países da OTAN e não representa uma ameaça militar para os países aí da Aliança Atlântica. Ou seja, a Rússia pretende seguir agindo dentro de um determinado limite, pois não lhe interessa uma escalada militar insensata e irracional, né? Aliás, é bom que se diga, os russos são muito racionais, né? E pragmáticos. Daí que a preocupação dos Estados Unidos deve ser com as ameaças híbridas projetadas pela Rússia. Vamos ver essa questão. No âmbito, por exemplo, da ciberguerra, da guerra cibernética, da guerra espacial, né? Putin já declarou que está em condições de travar uma guerra espacial, e a guerra informacional, que é um âmbito onde o Ocidente geralmente tem o domínio da narrativa. A inteligência dos Estados Unidos, ademais, afirma que, ao contrário do que a mídia convencional vende para os incautos, inclusive aí os propagandistas atlantistas, aí os rocks, o tempo joga a favor da Rússia. Com a situação na Ucrânia se escalando, a economia vai crescendo, a economia russa cresce, a indústria russa se fortalece. Veja bem, eu já disse aqui no canal, a guerra fortalece a Rússia. A Rússia jamais saiu mais fraca de uma guerra, muito pelo contrário. Sua curva de aprendizado é a melhor que existe no mundo. Em suma, a Rússia é o país que mais se desenvolve na Europa, comparando aí com a Europa. Com relação ao Irã, o relatório da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos afirma que o Irã não possui intenções agressivas diretas contra Israel ou contra os Estados Unidos, mas que os seus proxies na região, por exemplo, os Houthis, né, representam de fato uma ameaça regional para os Estados Unidos, com a atuação indireta e híbrida, de novo o termo híbrido, do Irã também ameaçando a influência regional dos Estados Unidos no Oriente Médio. Veja só, pessoal, dada a incapacidade dos Estados Unidos lutarem contra um grupo de insurgentes da resistência, inclusive que faz a defesa da Palestina, que são os Houthis, e que atacam navios ocidentais na passagem do Estreito Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, diante da incapacidade do Ocidente fazer frente a este grupo de insurgentes, que eles chamam, esses são pés descalços com turbantes, são pessoas fracas, são criadores de cabras e tal. No entanto, eles são incapazes de parar os Houthis. Olha só, dada essa incapacidade dos Estados Unidos e da própria Israel, sabe para quem que os Estados Unidos foi pedir ajuda esta semana? Para o Irã. É isso que eu digo. As pessoas estão preparadas para o mundo que vem vindo aí? Acho que a maioria delas não, hein? Então, o relatório ainda continua. A inteligência afirma que o Irã não possui intenção de desenvolver armas nucleares e movimentações aparentes nesse sentido servem apenas para o Irã ter uma boa moeda de troca para fins de negociação. Tipo, é mais a guerra informacional, né? Tipo, eu vou desenvolver arma nuclear, negocia comigo. O esforço para não inflar a ideia de um perigo iraniano parece ser uma postura bastante discreta, de se distanciar das pretensões aí da elite sionista de envolver os Estados Unidos de forma direta nos conflitos do Oriente Médio. De especificamente, né, essa ideia de inflar aí o perigo iraniano é para fazer os Estados Unidos atacar o Irã. Como nós vimos, eles foram procurar o diálogo secretamente aí com o Irã esta semana.
Os Estados Unidos, eles estão conscientes, né, dessa propaganda aí, desse soft power aí de apontar para o perigo iraniano, que é uma preocupação constante do sionismo, né? Eles não querem se envolver numa guerra direta contra o Irã, eu não acredito nisso, né? A coisa muda muito de figura no que concerne a China, preste atenção. Em relação à China, a inteligência dos Estados Unidos é extremamente hostil, muito mais do que ela é com a Rússia, por incrível que pareça, e assume uma postura muito preocupante. O relatório fala aí que a Rússia se tornou uma força militar de primeira categoria nos anos 30, na época do Mao Zedong. E fala também sobre o esforço chinês por substituir todas as instituições internacionais lideradas pelos Estados Unidos, por exemplo, ONU, FMI, Banco Mundial, o FED, né? E fala sobre os projetos de infraestrutura internacional da China. Leia-se o projeto Belt and Road, a nova Rota da Seda, que é o maior projeto comercial e de rotas comerciais e de comércio do mundo, e que ocorre muito fortemente ali na Ásia, no entorno da China. E também o relatório lança um alerta sobre a pressão por reunificação com Taiwan, ou seja, eles estão sempre obcecados com Taiwan, aquela pequena ilha que pertence, em última análise, à China continental, né? A inteligência dos Estados Unidos acusa a China de ser a maior cyber ameaça do mundo e diz que a China está aprendendo projeção de influência com a Rússia, ao mesmo tempo que recebe acesso ao Ártico, a nova rota do Ártico, e apoia a economia russa. Inclusive, ajuda a Rússia a contornar as sanções ocidentais impostas à Federação Russa. Pouco se falou, ou não se falou no relatório, evidentemente, sobre o mega-ataque cibernético perpetrado pelos Estados Unidos, ordenado por Donald Trump em 2016. Foi o maior ataque cibernético, talvez, da história, contra a China, a fim de prejudicar o Belt and Road, a nova Rota da Seda. Ou seja, os Estados Unidos agora acusam a China daquilo que ele, Estados Unidos, faz. Aliás, isso é uma coisa recorrente na história do século XX e XXI. É claro que a China não se esqueceu deste ataque cibernético, ordenado, repito, por Donald Trump em 2016, e não brinca nesse setor de guerra cibernética. O relatório seria um pouco ingênuo e até mesmo desonesto. A sua função é mais programática, com a finalidade de direcionar as decisões políticas dos Estados Unidos. É necessário recordar que a CIA e associados são um dos principais pilares do Deep State dos Estados Unidos. A narrativa europeia de iminente ameaça russa serve à intenção dos Estados Unidos de usar a Europa como bucha de canhão contra a Rússia, evitando o envolvimento direto dos Estados Unidos em relação à Rússia, a fim de concentrarem esforços em prejudicar a China, que é o seu verdadeiro temor, né, recorrente e atávico. O Deep State, essa pequena elite sionista e globalista, deixa Israel à vontade. Veja só, usa os Estados Unidos para fornecer suporte econômico e militar indireto e ainda vende a ideia de que a responsabilidade não é dela, é dos Estados Unidos, é do Hamas, é do que quer que seja, né? Logo veremos como as próximas eleições reagirão a essas informações. Donald Trump disse várias vezes que a Rússia não é inimiga dos Estados Unidos, mas que a China é o seu grande inimigo. Bom, pessoal, hoje foi um dos vídeos realmente que eu considero importantes do canal. Eu espero que vocês, inclusive, se necessário, assistam novamente e agradeço aí a atenção de todos. Um vídeo um pouquinho mais longo, ficou aí com 25 minutos, mas era um vídeo de grande relevância dentro do cenário atual, que é cada vez mais urgente, para nos ver que já está se tornando grave a escalada militar aí e o fustigamento da Rússia na Ucrânia, o escalar do conflito no Oriente Médio e outros conflitos que certamente já se pode prever aí. Por exemplo, Coreia do Norte, Taiwan, África. Vamos ver para que mundo nós estamos indo e até que ponto nós estamos preparados para esse mundo que está vindo aí. E está vindo de uma maneira mais ou menos rápida.
Obrigado à atenção de todos. Nosso canal é um canal de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão e de livre comunicação. Dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o canal, divulgue em suas redes. Se quiser me pagar um cafezinho, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Agradeço a todos, até a próxima e fiquem com Deus.